Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Carolzinha. Boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos à Química da Alegria, a quinta da alegria, que combina com química. Espero que você esteja bem, que você se encontre com disposição para a nossa aula mais importante do ano. Essa, para mim, é a aula mais importante do ano, porque é a aula que vai contemplar os conteúdos, os assuntos da maior porcentagem de questões na prova do Enem. Então, se até aqui você achou e são muito importantes as aulas anteriores, essa daqui você não tem que ter discussão. Ela é a mais importante da vida. Então, larga a caneta, larga o que você está fazendo, foca em mim, foca nos conceitos que eu estou falando para você. Não fica preso. Ai, mas eu não lembro o que a Carol falou lá de 2 semanas atrás, de 3 semanas atrás, mas eu estou entendendo o que ela está falando hoje. Então foca na aula de hoje. Hoje é a aula mais importante do ano para você. Você vai ver que a partir dessa aula você vai conseguir fazer muitas e muitas questões dos Enems antigos, tá? Que aula é essa, Carol? Essa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre ligações intermoleculares e propriedades dos compostos orgânicos. Por que o meu slide começa com a propriedade dos compostos orgânicos antes de falar de ligações intermoleculares? Porque cai na sua prova do Enem essas ligações intermoleculares relacionadas às propriedades dos compostos. Por exemplo, quando você pensa em água e óleo, você na sua cabecinha, eles se misturam? Se você pega lá a água, coloca a água num copo, coloca o óleo no copo também, você vai perceber que eles vão formar 2 fases. A água fica embaixo, o óleo fica em cima. O que eu estou dizendo ali é que eles não são extremamente, ou que eles não são solúveis um no outro. Então eu estou falando de solubilidade. Tá aqui, ó, solubilidade. E tem um motivo para eles não serem solúveis, tá? Se eu te pergunto assim, quem tem o maior ponto de ebulição? O álcool ou a água? Você vai me dizer que é a água. Maior ponto de ebulição, a água. Por que a água tem o maior ponto de ebulição? O que ela tem de diferente dele? Algumas características. E a gente hoje vai explicar o porquê das temperaturas de fusão e ebulição diferentes, o porquê das solubilidades. Essas 2 propriedades, elas estão relacionadas com a polaridade da molécula, com o tamanho da molécula e principalmente com as interações intermoleculares existentes. Então,
Antes de tudo, para você chegar lá no final e resolver uma questão, você precisa entender o que é a polaridade de uma molécula. Quando eu falo assim, Racine, eu fui ao polo gastronômico de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é uma cidade aqui no Rio, no estado do Rio. Eu sei que lá tem um polo gastronômico. Mas tem um polo gastronômico de Vista Alegre também, lá perto da nossa casa. O polo gastronômico, quando eu falo polo gastronômico, eu não estou falando de um lugar com acúmulo de bar, restaurante, boteco e etc. É um acúmulo disso. Se eu falo assim, Renan, eu fui ao polo hospitalar. É um local onde eu posso ter clínica da família, hospital, posto de saúde. É um acúmulo de alguma coisa envolvendo a saúde. Um polo na química também é um acúmulo. Um polo na química quer dizer acúmulo de elétrons num momentinho da minha molécula, num lugar da minha molécula. E aí, para a gente conversar sobre polaridade, a gente tem que lembrar de um conceito de uma aula lá atrás. Não lembro, mas tudo bem, continua aqui. Para eu dizer que a substância é polar ou apolar, eu vou dizer que eu preciso olhar para uma coisa chamada eletronegatividade. Ser eletronegativo é ter a capacidade de atrair o elétron numa ligação. Então, imagina que eu estou ligada aqui com o Racine. Racine, me dá essa mãozinha aqui para aparecer na televisão, por favor. Estou ligada aqui no Racine. Estamos compartilhando elétrons. Eu estou usando do dele, ele está usando do meu. Estamos compartilhando, ninguém pede para ninguém e tal. Só que eu tenho uma eletronegatividade maior. Ou seja, nessa ligação, eu tenho a maior capacidade de puxar o elétron. Tá vendo que eu não tiro do Racine, eu só puxei para mais perto de mim. Então, os meus elétrons estão acumulados em volta do meu polo negativo. Os meus elétrons estão acumulados próximo ao elemento mais eletronegativo. Fechado? Para começar, então, eu preciso te lembrar quem são os elementos eletronegativos principais. Que dia hoje? Química. Né, cara? Meu Insta. 22. Não entendi. Ah, obrigada. 22/5. Olha eu fazendo quadro bonitinho, Renan. Elogia, Renan. Ó, estamos falando, nesse momento, de polaridade, né? E aí, temos que lembrar que a polaridade está diretamente relacionada com a eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair o elétron em uma ligação. Eu tenho os meus elementos mais eletronegativos. Quem é ele? Flúor, oxigênio, depois o nitrogênio, depois o cloro e assim sucessivamente. Esses aqui são os elementos mais eletronegativos da tabela. Memoriza isso. Isso é importante, tá? Só quero colocar uma observação aqui. Toda ligação iônica, ou todo composto iônico, acho melhor eu colocar composto, todo composto iônico é extremamente polar. Por quê, Carol? Porque o composto iônico tem perda e ganho efetivamente de elétrons. Então, por exemplo, o NaCl, que é um sal, é o composto iônico, o Na deu de cara o elétron para o cloro. Então, o meu cloro é o meu polo negativo. Ele está negativo, ele tem um acúmulo de elétrons. Então, o cloro é o meu polo negativo, o sódio, o meu polo positivo. Então, todo composto iônico é extremamente polar. O que a gente vai discutir daqui para frente são os compostos covalentes,
E aí eu vou trazer os principais, é claro, pensando no Enem. Eu vou pegar a água, eu vou pegar o gás carbônico, eu vou pegar o Cl2, eu vou pegar a amônia, eu vou pegar os hidrocarbonetos, e já já você vai anotar uma parada aí. Os hidrocarbonetos. Daqui a pouco eu escrevo outros. Eles estão ali organizados, estruturados, de acordo com a sua geometria. Carol, eu vou precisar saber da geometria? Para o Enem, não. Você não precisa, porque o Enem vai usar os compostos principais. Se você souber que esse composto é polar ou que o outro é apolar, você não precisa saber a geometria, você já sabe que ele é polar. Eu só desenhei ali para você como eles são para você entender. Olha para a molécula de água. A molécula de água tem duas ligações OH, beleza? Nessa ligação aqui, quem é o elemento mais eletronegativo? Na ligação HO, tem um elemento mais eletronegativo, que é o meu O. Então, o meu O vai puxar o elétron do hidrogênio para mais perto dele. Lembra daquela história da mão do Racine? Eu não estou dizendo que ele está saindo do H. Essa história de sair é só com composto iônico, e aí a gente já sabe que ele é polar e ponto final. Quando eu olho para a água, o meu oxigênio está atraindo o elétron do hidrogênio, o meu oxigênio está atraindo o elétron do hidrogênio. Então, o meu oxigênio está puxando o elétron dos dois hidrogênios. Você concorda comigo que eu vou ter um acúmulo de elétrons em volta do O? Eu vou ter um acúmulo de elétrons. Eu vou ter um polo que tem carga parcialmente negativa. Por que negativa, Carol? Porque elétron é negativo. É um polo parcialmente negativo, porque os meus oxigênios estão atraindo os elétrons do hidrogênio. Já o meu hidrogênio é o meu polo parcialmente positivo. O elétron agora está distante dele, por isso que ele é parcialmente positivo. Por que parcialmente? Parcialmente porque não está saindo efetivamente dele, mas não se preocupa com isso. Preocupa com aquilo ali. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Existe um acúmulo único de elétrons em um momento da minha molécula? Existe, em volta do O. Então, essa molécula vai ser classificada como uma molécula polar. Eu tenho um polo. Então, a molécula de água é uma molécula polar. Aí eu já trago como exemplo, para te explicar a história do óleo, não se misturar na água, eu venho aqui. Ó, quem é o elemento mais eletronegativo dos dois? Carbono ou hidrogênio? Carbono. Então, ó, o carbono puxa o elétron do hidrogênio. O carbono puxa o elétron do hidrogênio. O carbono puxa o elétron do hidrogênio. O carbono não puxa o elétron do carbono. Eles são o mesmo elemento químico. Esse cara não tem mais eletronegatividade que esse cara. Então, aqui, cada um se vira no seu. Então, o elétron ficou acumulado em volta desse carbono. Quando eu venho para cá, o meu carbono puxa, o meu carbono puxa. Adivinha só? Acumulou o elétron nesse carbono. Ele não puxa desse, porque eles são o mesmo elemento. O carbono puxa o elétron desse, o carbono puxa o elétron dele, o carbono puxa o elétron dele. Eu acumulei elétron em volta daquele carbono. Os meus carbonos são os meus polos negativos, enquanto os hidrogênios, os meus polos positivos. Olha a pergunta que você tem que se fazer agora. Existe um único polo negativo? Existe um único lugarzinho da minha molécula que é negativo? Não. Se não existir nenhum, ou se existir mais de um, como o exemplo dos hidrocarbonetos, a minha molécula é uma molécula apolar. Então, eu gostaria que você escrevesse aí no seu cantinho, assim,
Todo hidrocarboneto é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Aí olha o que eu vou te explicar agora, já para facilitar a sua vida. Por que a água não se mistura no óleo? O óleo tem uma cadeia carbônica muito grande. Então, o óleo tem uma cadeia grande que é apolar, enquanto a água é polar. Então, eles têm polaridades distintas. E aí, eu quero que você pense aqui, ó, quando eu falar de solubilidade, eu quero que você pense que semelhante dissolve semelhante. O que eu quero dizer? Que coisas polares só vão solubilizar coisas que são polares. Coisas apolares vão solubilizar coisas que são apolares. Ou seja, a água não se mistura no hidrocarboneto exatamente porque eles têm polaridades diferentes. Por isso, a explicação da solubilidade. Agora, olha que legal. Se você pega uma colherzinha de chá de sal de cozinha e joga na água, ele solubiliza com muita facilidade. Por que solubiliza com muita facilidade? Porque a água é polar. Enquanto o meu sal é extremamente polar. Semelhante dissolve semelhante. Então, o sal dissolveria com muita facilidade na água. Aí eu vou continuar. Olha para o ClCl. O que eu tenho aqui? Eu tenho ali uma molécula. Olha como é que eu vou escrever. Eu tenho uma molécula diatômica, ou seja, dois átomos homogênea, diatômica, homonuclear, vou usar a palavra que o Enem usa, homonuclear. Todas as vezes que eu tiver uma molécula diatômica ou biatômica, é a mesma coisa, dois átomos, com o mesmo núcleo, ClCl, cloro é igual a cloro, eles têm o mesmo núcleo. Então, ela é diatômica, homo de igual, nuclear, eles são iguais. Alguém puxa de alguém? Responde para mim. Eu tenho dois elementos químicos aonde eles têm a mesma eletronegatividade. Ninguém puxa de ninguém. Então, eu não tenho acúmulo de elétrons em lugar nenhum. Toda molécula diatômica homonuclear é apolar. Ponto. Olha para a amônia. A amônia, NH3, muito famosa. O meu nitrogênio é mais eletronegativo. Olha aqui, eu coloquei ele ali para você como um dos elementos mais eletronegativos da tabela. O N puxa do hidrogênio, o N puxa do hidrogênio, o N puxa do hidrogênio. Eu tenho um acúmulo de elétrons em volta do N. Eu tenho um polo parcialmente negativo ali, sim. Então, minha amônia tem um acúmulo de elétrons, por isso a minha amônia é polar. Responde para mim, a amônia misturaria na água? Sim. A amônia é polar, assim como a água é polar. Outra dica. Já beberam água com gás? Já viram água com gás? Quando você abre água com gás, você vê o líquido e as bolinhas do gás. Então, você está vendo duas fases. Duas fases. Por quê? Se eu estou vendo duas fases, eu já sei que as duas coisas não se misturam. O gás da água é o CO2, está escrito aqui. Aquele jeitinho, geometria linear. Eu quero que você me diga quem é mais eletronegativo que quem ali. O O é mais eletronegativo, puxou. O O é mais eletronegativo, puxou. Aonde eu tenho um acúmulo de elétrons? Em volta desse O, em volta desse O. Tem ali algum acúmulo de elétrons único? Não. Eu tenho um acúmulo do lado de lá e um acúmulo do lado de cá.
Logo, a minha molécula não tem um acúmulo único. Então, eu chamo ela também, eu classifico ela de molécula apolar. Então, você já sabe a ideia. Aí, por que você vê as bolinhas de gás na água com gás? Porque a água é polar, o gás carbônico é apolar. Aí, olha que legal que eu vou te contar. Lembra da história do óleo? Então, o óleo, ele também é chamado de gordura. Toda gordura, nome bonito para gordura, lipídio. Toda gordura ou todo lipídio, que é a mesma coisa, são apolares. Por isso que você não consegue misturar a gordura na água. Aí eu te pergunto o seguinte, Carol, mas e por que eu consigo limpar a minha... Acabei de fritar um bife, joguei água, a minha panela não vai limpar só com água. Eu vou ter que jogar uma coisa. Que coisa é essa? Sabão. O sabão também é uma molécula com cadeia carbônica. Mas, Carol, como é que uma molécula que você acabou de me dizer, com cadeia carbônica, vai se misturar tanto no sabão tanto na gordura, quanto na água, já que ela é apolar? Mais ou menos. Eu vou deixar tu tirar um print, porque eu vou apagar para escrever o que eu quero te mostrar. Foi? Aí, o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar... Obrigada. Me dá um alquim também, fazendo favor. Me dá esse retinho aí. Não? Eu quero te dizer o seguinte. Que as moléculas orgânicas, isso é para sua vida, tá? Você só vai bater o martelo que ela é apolar se ela for ou um hidrocarboneto ou uma cadeia muito, muito grande. Se ela não for um hidrocarboneto ou se ela não tiver, o que eu vou explicar agora, simetria, ela vai poder ser uma coisa anfifílica ou anfipática. O que é anfifílica ou anfipática? Um pouquinho dos dois. Como assim? Vem pra cá, que eu vou te mostrar agora. Ó. Eu vou deixar a solubilidade aqui, porque eu quero usar exemplo aqui embaixo. Ah, não, vou apagar. Tá escrito lá no seu material, a gente pula pra lá. Ó, primeira coisa. Imagina que você tenha o álcool, tá? Álcool que eu acabei de pegar ali com racina e botei aqui para limpar o quadro. O álcool solubiliza na água. O álcool que a gente tem aqui, por exemplo, é o álcool 46%. O que isso quer dizer? Que 46% é álcool, o resto é água. 46% da minha solução é álcool, o resto é água. Só que eu só vejo uma fase. Se eu só vejo uma fase, eu já sei de cara que ele está misturado na água. Beleza? Só que se eu pegar esse álcool e colocar num hidrocarboneto como a gasolina, por exemplo, é C8H18. O que eu preciso que você bata o martelo? Olhei para cá, olhei para a gasolina, C8H18. Só tem carbono e hidrogênio. Esse negócio é um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto é apolar. Então, eu olhei para o C8H18, eu já sei que ele é apolar gasolina. Aí eu falo para você que esse negócio aqui se mistura tanto na água quanto no álcool. Aí você vai me dizer, como? Por quê? Se a água é polar, como que o álcool se mistura tanto aqui quanto aqui? Porque existe o que eu digo, eu chamo, né, de molécula anfifílica ou anfipática. O que isso quer dizer? Ela tem partezinha dos dois. Por exemplo, quando eu olho para cá, eu tenho um pedaço de cadeia carbônica.
Óbvio que eu estou falando dos hidrocarbonetos. Dos compostos orgânicos. Os compostos inorgânicos eu já sei, já consigo enxergar de cara se ele é polar ou apolar. Os compostos orgânicos é quem tem essa ambiguidade. Quando eu olho para aquilo ali, a minha cadeia carbônica é apolar, tá? Aquele pedacinho é apolar. Quando eu olho para cá, eu tenho um elemento químico de alta eletronegatividade. Puxou. Quando puxa, eu acumulo os meus elétrons em volta do O. Então, eu tenho uma partezinha que é polar. Ou seja, nessa molécula, eu tenho uma parte que é polar, uma parte que é apolar. Eu tenho uma molécula anfifílica ou anfipática. Ela vai solubilizar tanto na gasolina quanto na água, porque ela tem um pedacinho dos dois. Aí eu já te explico a história do sabão. O sabão é uma cadeia carbônica muito grande que no finalzinho tem uma parte extremamente polar. A minha cadeia muito grande é apolar. Mistura na gordura lá do teu negocinho. Do teu bife. Essa minha parte aqui, que tem elétron pra caramba, dupla O, menos, mais, não sei o quê, é extremamente polar. Então, o sabão consegue ser o que eu te chamei de anfifílico ou anfipático. Tem parte polar e tem parte apolar. A parte polar vai solubilizar na água, a parte apolar vai solubilizar na gordura, por exemplo. Mas, Carol, o tamanho da cadeia influencia pra caramba. Por exemplo, qual álcool você acha que vai ser mais solúvel em água? Se eu tô falando de água, eu tô falando de uma coisa que é polar. Esse cara tem 3 carbonos. Essa partezinha é a minha partezinha apolar. Essa minha partezinha é a minha partezinha apolar. Se eu estou pensando em solubilidade em água, vai ser mais solúvel em água aquele que tiver menos parte apolar. Então, esse álcool, ele é mais solúvel em água do que esse. A parte apolar desse é maior, impedindo uma maior solubilidade. Fechado? Olha a questão que a gente vai fazer ali, eu vou voltar para te dar uma dica de um negócio. Olha ali, ó. Enem de 2024, ano passado. Olha como isso cai. Impactos do microplástico. A ação de fatores abióticos aliada à biodeterioração contribuem para a formação de microplásticos, os quais se aderem a outros poluentes orgânicos apolares persistentes, como os derivados de pesticidas lipossolúveis. Então, eu estou dizendo que os microplásticos são apolares. Há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade desses tipos de poluentes e sua concentração nos tecidos dos organismos. Em animais vertebrados, essa associação de poluentes será preferencialmente acumulada em qual tecido? Se ele está falando para mim que eu tenho uma coisa apolar, eu estou falando que o microplástico vai dissolver em algo que também seja apolar. Ele vai se agarrar, ele vai ser mais solúvel, ele vai interagir melhor com uma coisa que é apolar. Qual é o teu tecido que tem maior concentração de coisas apolares? Acabei de te dizer que a gordura é
apolar. O óleo é apolar, o óleo é gordura. Então, aonde que o microplástico, que é apolar, vai estar mais solubilizado? Ele vai estar mais solubilizado no tecido adiposo, que é o tecido da gordura, gordura é apolar, gabarito letra D, tá? Aí vem aqui, que eu quero, vou apagar, tá? Tira um print aí. Foi? Que eu quero te dizer algumas coisas, te dar uns nomes de como cai no Enem, que é, pra mim, o principal. Eu posso fazer um link entre polar e apolar. Polar versus apolar. Todas as vezes que você estiver falando de polaridade, você vai lembrar da água. A água é polar. Todas as vezes que você estiver pensando numa coisa apolar, você vai estar pensando na gordura. Só que gordura é nome feio. A gente vai chamar de lipídio, tá? Olha os nomes que podem estar envolvidos. Todas as vezes que o Enem me disser que uma coisa é hidrossolúvel, solúvel em água. Ou seja, dentro da minha garrafa eu tenho uma substância hidrossolúvel. Eu tenho uma substância que é solúvel em água, logo, essa substância é uma substância polar. Todas as vezes que eu chamar de hidrofílica, eu tenho afinidade por água. Isso daqui, então, vai estar... Essa substância é uma substância polar. Lipofóbica. O que é fóbica? Medo, fobia. Medo de gordura. Se eu tenho medo de gordura, quer dizer que eu não sou apolar. O que eu sou? Polar. Só que existem esses nomes também para as fases apolares. Apolares, lipossolúvel, lipofílica e hidrofóbica. Medo de água, afinidade por gordura, solúvel em gordura. Esses nomes vocês precisam ler e identificar que é apolar. Quer ver? Volta na questão, só para eu te mostrar uma coisa. Deixa eu voltar aqui para a questão de número 1. Ele falava na questão aqui, ó, lipossolúvel de novo. Então, se eu estou falando de lipossolúvel, eu estou falando de coisas apolares, ok? Tem um outro nome. O Enem, ele gosta muito de dizer que algo está na fase aquosa. A fase aquosa está sempre relacionada com coisas polares. A fase apolar vai ser chamada de fase orgânica. Falei de fase orgânica, falei de fase apolar. Carol, qual é o nome daquele que quando é os dois ao mesmo tempo, um pouquinho dos dois? Anfifílica ou anfipática. Isso aqui resume as tuas questões do Enem, desse ano, de qualquer outro ano. E aí, a gente vai voltar para cá, ó. Vem aqui para cá comigo. Beleza. Já falamos tudo de solubilidade. Agora a gente precisa falar de temperatura de ebulição. Fusão, a ideia é a mesma. As interações intermoleculares são as interações entre as moléculas. O estado sólido, a gente aprendeu isso na primeira aula desse ano. No estado sólido, as minhas moléculas, elas estão grudadinhas umas nas outras. No meu estado líquido, eu dei calor, elas fizeram isso. No meu estado gasoso, eu dei mais calor ainda e elas se separaram por completo. Então, as interações intermoleculares são as forças que unem essas moléculas. É o que eu acabei de dizer aqui. São os responsáveis pelas várias existências de diferentes estados físicos. São 4. Íon dipolo, dipolo-dipolo, forças de London ou dipolo induzido, que é a mesma coisa, ou ligação de hidrogênio. Existe uma ordem de força. Qual que é mais forte vai precisar de uma maior força para separá-las. Ou seja, quanto mais forte a minha interação intermolecular,
maior o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Beleza? O íon dipolo, que é o que eu vou te dizer o que é agora, é a mais forte de todas. O íon dipolo sempre vai existir entre uma molécula que é iônica. O sal e a água. Sal mais água é sempre íon dipolo. Então, se eu falo assim, eu quero evaporar um pouquinho de água com sal. Pô, vai demorar a beça e o meu ponto de ebulição vai ser lá no alto. Porque para eu romper as ligações íon dipolo, que é a ligação mais forte, é mais difícil. Então, eu preciso dar muito calor para essas ligações. Qual é a minha segunda mais forte? As ligações de hidrogênio. O que são as ligações de hidrogênio? São aquelas moléculas que precisam apresentar na estrutura a ligação HF, ou a ligação HO, ou a ligação HN, obrigatoriamente. Me dá exemplos, Carol, o álcool, o ácido carboxílico, tudo bem? As aminas primárias e secundárias, a amônia, entre outros. É a minha segunda ligação intermolecular mais forte. A terceira é o dipolo permanente, que vai acontecer com moléculas polares que não têm ligação de hidrogênio. E por último, o dipolo induzido, que é onde eu queria chegar. O dipolo induzido, olha o nome, você está induzindo aquilo ali a acontecer. O dipolo induzido sempre acontece com moléculas que são apolares. Então, por exemplo, os hidrocarbonetos, a interação que existe neles é a interação de dipolo induzido. É uma interação fraca. É uma interação mais fraca. Se é uma interação mais fraca, eu não vou precisar dar muito calor para separar. Então, os meus pontos de ebulição de moléculas apolares, teoricamente, são menores. Só que tem um detalhe, né? Quanto maior for o tamanho da molécula, maior será a sua temperatura de ebulição. Então, por exemplo, imagina, tiraram um print? Se não tiraram, tiram de novo. Por exemplo, se eu pego essa molécula e pego essa molécula, vou fazer melhor, calma aí. Eu pego essa molécula, pego essa e pego essa. Pra gente fechar. Essas três. Eu quero que a gente compare elas. Primeira coisa, as três são hidrocarbonetos. Ou seja, as três fazem dipolo induzido. Por quê, Carol? Porque se as minhas três são hidrocarbonetos, as três são apolares. As três fazem dipolo induzido. Menor força. Ou seja, o ponto de ebulição, teoricamente, é baixo para elas. Vou chamar de 1, vou chamar de 2 e vou chamar de 3. Qual das minhas três moléculas vai... eu vou botar um outro exemplo aqui. Calma aí, para você entender. Vou botar de azul para combinar. Cadê o azul? Vou colocar aqui, a quarta. Qual das três vai ter maior ponto de ebulição? Vou até colocar com a mesma quantidade de carbonos, ou parecida. Qual delas vai ter o maior ponto de ebulição? A 4.
Vou botar aqui, ponto de ebulição. A 4. Por quê, Carol? Porque a 4 tem uma coisa que ninguém tem, que é a minha ligação de hidrogênio. Se eu já olhei e já identifiquei que eu tenho uma ligação de hidrogênio, eu já sei que aquilo ali é, perante todo mundo que está aqui, a minha ligação mais forte. Se é a minha ligação mais forte, eu vou ter o maior ponto de ebulição, ponto, acabou. Agora eu quero comparar as outras 3. Então, qual é o meu primeiro passo? O meu primeiro passo é olhar para as ligações intermoleculares. Olhei. A maior é o maior ponto de ebulição. Só que quando eu me deparo com o composto 1, 2 e 3, eles têm a mesma interação intermolecular, que é de polo induzido. A molécula menor é a mais fácil de evaporar, menor tamanho. Já que eles têm a mesma interação intermolecular, vou pensar na massa. Quem é o menor deles? O 2. Então, o 2 é o de menor ponto de ebulição, vai evaporar mais fácil. Menor ponto de ebulição, menor, por ter a menor massa. Só que quando eu olho para o 1 e para o 3, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1 e o 3, eles têm a mesma interação intermolecular e a mesma massa, porque eles têm a mesma quantidade de carbono e hidrogênio. Como que eu vou olhar isso? Você vai olhar pela... Eu não acabei de dizer para você que interação intermolecular é um encosto? Eu vou encostar. Qual das duas, imagina que essa daqui está interagindo, por isso a interação intermolecular. Qual a outra? Imagina que essa está interagindo uma com a outra. Aonde eu vou ter a maior interação? Aonde as minhas moléculas vão se encaixar melhor? Aonde elas vão interagir melhor? O tamanho é o mesmo, a interação intermolecular é a mesma. Mas essa vai encostar nessa desse jeitinho. Essa vai encostar nessa desse jeitinho. Aonde as minhas interações intermoleculares vão ser maiores? Aonde o meu encostar vai ser melhor? Aqui. Imagina, fisicamente mesmo, pensa. Esse aqui encaixa melhor aqui. Se ele encaixa melhor aqui, você concorda comigo que vai ser mais difícil de separar? Se vai ser mais difícil de separar, o meu ponto de ebulição em 3 é maior que em 1. Porque apesar deles terem a mesma massa, apesar deles terem a mesma interação intermolecular, eles têm diferentes interações físicas. Então, esse aqui vai demorar mais a evaporar do que aquele. O meu ponto de ebulição maior é nessa ordem. Tira um printão ali, por favor. E é isso. Deixa eu só mostrar aqui para você uma coisa. Aqui eu deixei algumas questões, 2 questões, para você treinar isso que você acabou de ver. Como eu vou terminar a aula da mesma forma que eu comecei. É o conteúdo mais importante do ano. Então hoje, esse final de semana, você vai sentar e vai resolver todos os exercícios possíveis e impossíveis desse conteúdo. É o teu trato comigo essa semana, tá bom? Eu te espero na próxima. Um beijo, se cuide, até lá. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.